Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Edilson Raposo, da Capela Santa Edviges de Belo Horizonte. Reflexão do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Jesus Cristo é muito firme no seu propósito de levar à frente, de levar adiante a missão recebida do Pai. Ele leva muito a sério todo o projeto que assume de criar na criação boa de Deus um novo jeito de se relacionar com o Pai. E ao mesmo tempo, ao convidar todos nós para incluirmos, para integrarmos o seu projeto, ele pede também seriedade naquilo que nos propomos, nessa adesão a ele. E é por isso que no final do evangelho de hoje, ele diz: o seu sim seja sim e o seu não seja não. Ou seja, não adianta querer compor com nosso Senhor Jesus Cristo sem estar convicto da maneira e da forma com que quer participar. Ele não quer consigo homens, mulheres, discípulos que sejam mornos. Ele quer pessoa que, guiado pela convicção, pela fé que professa e na plena confiança da verdade do seu projeto e da boa notícia que ele traz, se entregue totalmente para o bem do projeto, porque é uma nova realidade que se cria. É a superação de muitos limites humanos que terminaram levando para o mau caminho pessoas que faziam parte daquele grupo chamado de eleitos de Deus, de povo escolhido de Deus. Exatamente porque colocaram regras e situações que o próprio Deus não colocava. E em seu lugar, em lugar daquilo que era a proposta de Deus, foram criando situações que maculavam essa relação com o Senhor. Então Jesus Cristo traz ali algumas regras que foram criadas e de alguma maneira, de maneira muito pior do que o próprio Deus poderia colocar para bem conduzir o seu povo. Então ele chama as pessoas que estão junto a si para fazerem uma leitura do seu passado ou uma leitura da história que os antecede, das gerações que os antecede, para que, a partir dessa leitura, possam fazer uma opção exata, uma opção integral pelo seguimento ao Senhor. Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Então há uma radicalidade na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente para dizer que é exigente o caminho que leva ao reino. E ele coloca como exemplo os próprios fariseus e mestres da lei, que se colocavam diante do povo como exemplos a seguir, como pilares da moralidade, como pilares da justiça, como melhores receptores e cumpridores do que
para eles representava a vontade de Deus. E Jesus Cristo vai dizer, tanto neste momento como em muitos outros, para expressar que a vontade de Deus, em muitos casos, está longe da prática de fariseus, da prática de mestres da lei, da prática de chefes da sinagoga, de anciãos e de escribas. Tanto que, em muitas situações, Jesus Cristo aponta. É na pessoa simples, é naquele que reconhece a presença de Deus em sua ação, que se revela a imagem de um Deus misericordioso e bom. Estas palavras colocadas por nosso Senhor Jesus Cristo, certamente elas servem para todos os seus colaboradores, lideranças religiosas de diferentes agrupamentos, mas serve também para o cristão comum, para a pessoa que revela, que expressa a sua fé e que pode dar testemunho de tantos bens recebidos, de tantas graças que lhes chegam através desse vínculo, desta amizade e deste acolhimento de Cristo. Ou seja, a exigência evangélica, ela é para todos e está vinculada ao nosso batismo e à profissão de fé que nós fazemos e reafirmamos diariamente ou cotidianamente em nossa vida. Ela deve estar presente na nossa prática do dia a dia, tanto que Jesus Cristo não fala de cumprir os seus mandamentos, cumprir as suas orientações apenas no momento de oração, apenas no momento do cumprimento do dever de rezar a Deus ou de se colocar diante dele no pé de um altar, mas nas nossas relações cotidianas, nas relações interpessoais que nós estabelecemos ao longo do nosso dia a dia, da nossa vida, revelam a pessoa que nós somos diante de Deus. Ou seja, não podemos fugir desse olhar de Deus. E no silêncio das nossas ações, nas nossas práticas cotidianas, que estão expressadas a nossa capacidade de relacionar com esse Deus e justificar o amor que Ele nos tem. O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor nos conduza a nossa vida para a boa prática e faça que se justifique o batismo e salvação que Ele nos oferece e nos promete. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.